Hoje, o nosso convidado especial é o Anderson Lins, que trará para nós a explanação do capítulo 84, dando continuidade aos nossos estudos do Vinha de Luz, que se intitula Somos de Deus. Então, hoje eu farei a prece inicial para iniciarmos o nosso encontro, e depois da explanação do Anderson, Cláudio fará a vibração final. Então, eu convido a todos, neste momento, a fecharmos os olhos, a sentar confortavelmente. Vamos respirar profundamente para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Vamos convidar nosso Mestre Jesus a entrar em nossos lares neste momento, o abençoando, o protegendo, e derramando sobre cada um de nós a sua paz, o seu amor, o seu equilíbrio, a harmonia, para que possamos, Mestre, abrir o nosso coração para absorvermos da melhor maneira possível a lição desta noite. As palavras aqui ditas, explicadas, possam servir de reflexões para a nossa vida, que sirva também de guia para sermos sempre melhores, sempre buscando o caminho do bem, da verdade, do amor. Nós agradecemos, Pai, por mais este momento e oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos toda a proteção pelos mentores desta casa de oração, que nos abençoa e protege sempre. E peço também neste momento, em especial, para que envolva o nosso amigo Anderson, que fará a leitura e trará suas reflexões sobre esta lição. Que os bons espíritos estejam ao lado dele, o intuindo e o guardando. Em teu nome, Pai, que damos então por iniciado mais uma reunião do Evangelho online. Que assim seja. Hoje nós temos uma lição especial, né, do Vinha de Luz, como a Lu comentou. Até na divulgação ali ficou um texto ali, somos deuses, né? E na verdade, ele é somos de Deus, né? Embora a reflexão somos deuses também caberia uma reflexão nossa, um debate, um refletir sobre esse aspecto. Hoje nós vamos tentar compreender um pouco o que Emmanuel, através do nosso querido Chico, tenta nos dizer com esse texto que é bem profundo. Vamos fazer a leitura primeiro do texto completo, depois a gente volta e tenta tirar dentro de cada um desses trechos desse texto algumas reflexões, alguns questionamentos que possa colaborar com o nosso dia a dia. Então, Emmanuel, através do Chico, traz o Somos de Deus. E ele traz como primeiro comentário ali, nós somos de Deus. Ele tira um trechinho da primeira epístola de João, e João sendo o nosso querido apóstolo, o apóstolo querido, que mesmo nos momentos mais difíceis ali de Jesus, foi o apóstolo que esteve junto, né, com as Marias ali, no momento da crucificação do Mestre. João, num texto em que ele tenta trazer para nós um pouco do amai-vos uns aos outros, no buscar a compreensão uns dos outros, Emmanuel trouxe esse trechinho que fala, nós somos de Deus. E aí Emmanuel vem. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastarmos da realidade.
A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos de sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente em zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Ele é um texto curto de Emmanuel, mas ele traz reflexões profundas sobre como nós encaramos aquilo que nos afasta da compreensão de que somos filhos de Deus. E quando perguntamos, né, nós nos consideramos realmente filhos de Deus? A resposta parece que vem meio direta, não, consideramos. Mas nos momentos talvez mais difíceis, né, onde ele até coloca ali alguns exemplos, será que realmente nós não nos afastamos desse sentimento de pertencimento à criação, de que realmente somos filhos do Criador? Então vamos debater um pouco, trazendo aí ponto a ponto e tentando refletir um pouco sobre esses aspectos. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos emanam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Aqui ele afirma que nós temos ainda esses laços de ligação com a matéria, com os vícios, com as dificuldades, e que esses laços menos elevados da vida, nos quais ainda pertencemos na matéria mais endurecida, acaba nos vinculando e nos imantam a essa condição. Apesar da nossa origem divina, muitos obstáculos, 1000 obstáculos, nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. E aqui ele traz alguns. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. E o que é o orgulho? O orgulho nada mais é do que nós, na minha interpretação, nos sentirmos melhores, mais importantes do que outras pessoas. Em vários momentos, por diversas situações, nós acabamos com esse sentimento de que somos melhores, do que temos mais valor, seja por uma posição social, seja por uma oportunidade de conhecimento que nós tivemos, seja por uma questão material, mas nós muitas vezes caímos, né, nesses laços, nesses sentimentos menos elevados, que um deles que ele traz aqui, do orgulho, onde a gente realmente se sente mais importante do que as outras pessoas, do que os nossos irmãos que dividem a jornada junto conosco. O egoísmo encarcera-nos o coração. Então não basta que a gente acabe se sentindo melhor que o outro. Muitas vezes a gente quer para a gente mais do que para o outro. E a gente vê às vezes países brigando por território, brigando por bens materiais, por minério, por petróleo, por diversas situações,
mas não percebemos, às vezes, que no nosso dia a dia nós também cultivamos o mesmo sentimento, seja com bens materiais, seja com o desejo ou com o sentimento em relação a outra pessoa, em que por egoísmo, por um sentimento, nós queremos que seja dedicado mais a nós, dado a nossa inferioridade em perceber que somos e que nos achamos melhores que os outros. Agora ele traz: a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito. A vaidade, ela é prima do orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o sentimento em que nós nos achamos melhores que os outros. A vaidade é um sentimento em que nós nos achamos melhores que os outros, mas queremos que os outros percebam que nós somos melhores que os outros. Por isso que ele traz essa situação em que ergue-nos falso trono de favoritismo. Nós nos colocamos numa condição acima das outras pessoas, e não basta que a gente tente se sentir melhor que os outros. Nós nos sentimos melhor que os outros e queremos que os outros percebam que nós somos melhores que os outros. E aqui Emmanuel traz esse ponto, e vale lembrar, lá no Livro dos Espíritos, que a cada momento que a gente volta para o Livro dos Espíritos, a gente faz uma nova leitura dele, né? Não que o Livro dos Espíritos mude, mas que nós mudamos a cada momento que nós voltamos para estudar o Livro dos Espíritos. Lá na Lei do Progresso, tem uma questão que é 785, que ela fala assim: qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual que é o maior obstáculo ao nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da humanidade? E os espíritos colocam de uma forma muito direta: são o orgulho e o egoísmo. Vejam que Emmanuel traz nesse texto pequeno, mas profundas reflexões sobre aquelas condições em que realmente atrapalham a nossa evolução, o nosso progresso, o progresso da humanidade, aonde traz com orgulho, o egoísmo, a vaidade, essas chagas da humanidade que muitas vezes nós temos dificuldade, não conseguimos ainda desvencilhar das nossas ações do dia a dia. E ele continua: a ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Aqui nós temos que fazer uma ressalva, porque ele coloca muito bem ambição inferior. Porque existem, de maneira simplificada, dois tipos de ambição. Vamos chamar ambição inferior, que ele coloca aqui, e ambição superior. Porque o que nada mais é a ambição? A inferior, um desejo de poder, de riqueza. Essa seria uma ambição que ele coloca aqui, inferior, destruidora, onde você quer esse poder, essa riqueza, as honras. Agora, existe a ambição positiva, a ambição superior, que seria esse anseio de alcançar determinado objetivo, uma aspiração. Então, quando nós desejamos, por exemplo, nos tornar uma pessoa melhor a cada dia, ela é uma ambição positiva, ela é uma ambição que nos movimenta para esse objetivo de nos tornar um ser humano, um espírito, cada vez melhor a cada dia. Então, quando ele coloca ambição inferior, ele fala dessa ambição de poder, de riqueza, de honraria, em que ela realmente nos precipita em abismos de fantasia destruidora, porque a gente acaba dando valor para coisas que não têm valor na nossa visão espiritual e nas diferentes jornadas da vida. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. O que é revolta? A revolta nada mais é do que um ato de rebeldia, de insubordinação às leis naturais. Quando nós nos revoltamos com uma doença, com uma condição, com uma situação, ele é um ato de insubordinação sobre a lei da vida. Porque nós não compreendemos, muitas vezes, a condição que originou aquela situação. Às vezes, um irmão que
não consegue perceber, muitas vezes, as consequências dos atos, das ações que ele tem tomado, e a consequência disso, para as outras pessoas e para você em especial, e muitas vezes por falta de compreensão, por falta de empatia, por falta de um termo que eu gosto muito, e já comentei algumas vezes, que é a alteridade, não é a austeridade, é a alteridade, porque a empatia, muitas vezes, é nós nos colocarmos no lugar do outro, né? E muitas vezes é muito difícil nos colocar no lugar do outro, porque nós não vivemos aquelas experiências, nós não tivemos aquelas limitações, nós não tivemos, às vezes, as condições com que aquela outra pessoa viveu. Mas a alteridade, ela não nos coloca no lugar do outro, mas busca a compreensão da situação que o outro se encontra ou que passou e a razão por que ele tomou aquelas decisões. Por que ele fez aquilo? Então, ter empatia é mais complexo, porque às vezes nós não vamos ter aquela vivência. Mas a alteridade, ela nos permite refletir sobre a condição que a outra pessoa estava, ou viveu, ou vive, e aí ajuda a acalentar o coração e talvez a não sentir a revolta, para não nutrir esse sentimento que vai provocar situações complexas no entorno e em nós mesmos. E ele continua: a ansiedade fere-nos o ser. A ansiedade talvez esteja nos dias atuais sendo uma das principais chagas da nossa humanidade. A ansiedade nada mais do que querer viver o amanhã hoje, do que querer ter aquilo que talvez aconteceria daqui a um determinado tempo hoje. E hoje está muito fácil, né? Nós queremos ler, queremos entender, queremos uma resposta sobre qualquer coisa, e a tecnologia acaba nos trazendo, mesmo que de uma maneira simplificada, mesmo que de uma maneira em que não provoque em nós as reflexões e os pensamentos e que nós possamos realmente compreender aquela situação, mas está ali. Nós usamos, às vezes, agora, chat, GPT e outras formas de inteligência artificial, por exemplo, para simplificar para nós textos maiores, para poder dar respostas para nós mais imediatas, e assim nós vivemos a vida. Muitas vezes nós queremos comprar algo que talvez caiba daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós queremos ter hoje, nós queremos viver experiências, estar em situações que talvez não estejamos prontos para ela, mas isso traz em nós essa ansiedade, esse sentimento que acaba ferindo a nós mesmos por essa busca, por saber, por ter, por viver situações que talvez ainda não seja o melhor momento para ela. E julgamos nesses velhos conflitos e sentimentos que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular de muito tempo e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimos de forças e possibilidades para descobrirmos em nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Ele reforça que nós somos apenas usufrutuários dos bens materiais e daquilo que vivemos no nosso dia a dia. Nós não somos donos, nem temos aquilo que nós imaginamos que é a nossa casa, nosso carro, nossos filhos, nossos irmãos, tudo daquilo que é material, ou até mesmo aquelas pessoas que dividem a jornada da vida conosco, são empréstimos do Criador para a nossa jornada da vida. Quando partimos dessa existência material, não levamos nada conosco além das nossas conquistas, aquilo que fizemos, aquilo que aprendemos, e os laços que realmente construímos com as pessoas que dividiram a jornada conosco. O material, por estarmos num corpo material, acaba muitas vezes desviando a nossa prioridade de desenvolvimento. Mas isso nada mais é do que algumas condições emprestadas pelo Criador para que possamos nos desenvolver na jornada da vida.
Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. E é muito comum na nossa jornada que por muito tempo ou por muitas situações nós acabamos distraídos, enganados e cegos, não percebendo que somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E que o objetivo da nossa existência nada mais é do que aprender, colaborar com o desenvolvimento nosso, das pessoas que dividem a jornada conosco e contribuir com a obra da criação naquela parte que nos cabe. Mas essa distração, nos enganamos muitas vezes, não priorizamos isso efetivamente e é muito difícil fazer. Quanto tempo da nossa com a obra da criação? Nós vivemos no mundo material, mas no momento em que nós estamos no nosso trabalho, na escola, nos ambientes em que nós estamos, qual é o nosso cuidado em realmente fazer com que a nossa existência, com a nossa jornada, com as oportunidades que recebemos, contribuir com a obra da criação, sendo usufrutuário de coisas como nós estamos contribuir com todo. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade que nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos. Aqui Emmanuel traz um ponto aonde ele nos provoca a reflexão. Eu sempre costumo dizer que para a nossa evolução, ela sempre vai acontecer com líquido. Ou vai ser chorando, ou vai ser suando. Ou nós trabalhamos para a obra da criação, para o nosso desenvolvimento, ou nós choramos por consequência disso. E quando ele provoca esse desenvolvimento colocando trabalho, o que é o trabalho? E aí eu puxo de volta o nosso querido Livro dos Espíritos, lá na Lei do Trabalho, em que ele coloca o que nós, na questão 675, só devemos entender por trabalho, se não as ocupações materiais. Então, o trabalho é só as ocupações materiais, e os espíritos, com a costumeira forma direta de sempre, eles falam, não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o nosso desenvolvimento, aqui a gente não pode confundir esse trabalho como sendo o trabalho na busca de condições materiais, porque todos nós que vivemos no mundo material teremos que buscar alguma forma de sustentação do nosso corpo físico, das nossas necessidades materiais. Mas aqui ele nos provoca o trabalho de uma forma mais ampla. Toda e qualquer ocupação útil é trabalho. Quando ele coloca o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte, essas são bênçãos que ajudam-nos a voltar à direção do nosso desenvolvimento e do nosso aperfeiçoamento. E eu sei que é fácil falar quando a gente não vive e não está vivendo um momento difícil. Quando nós não temos, por exemplo, uma doença, uma enfermidade na nossa família, conosco, uma doença difícil de se tratar. É muito fácil falar, não, Emmanuel aqui está falando que nós somos de Deus, que se nós
quando nós nos desviamos, por exemplo, com orgulho, egoísmo, vaidade, com ambição inferior, revolta, ansiedade, a gente acaba nos distanciando, não nos sentindo filhos do Criador, mas que existe dentro das nossas leis naturais condições que nos ajudam a voltar para a direção adequada. E essas condições são trabalho, a dor, a enfermidade e a morte. É muito fácil falar e muito difícil viver, principalmente quando nós estamos sofrendo e estamos no meio dela. Mas tem uma reflexão a respeito das doenças, das enfermidades, que pode nos ajudar a compreender o objetivo dessa enfermidade, o objetivo dessa doença na nossa evolução. Quando nós não cuidamos do nosso corpo físico, quando nós alimentamos raiva, ódio, ou os nossos pensamentos, nossos sentimentos estão muito direcionados ainda a sentimentos menos nobres, o nosso corpo físico, naturalmente, vai sentir essas ações, essa vibração, esse desejo que nós mesmos cultivamos em relação a outras pessoas ou a situações e condições em que nós estamos vivendo. E como fazer para uma pessoa que está nesse sentimento de raiva, de ódio, de vingança, como nós fazemos para que essa pessoa mude a rota desse sentimento, dessas vibrações, dessa sensação? A doença muitas vezes vem, em algumas situações, como a cura dessas nossas limitações e dessas nossas dificuldades. Eu até coloquei uma frasezinha aqui que diz assim, ó: uma enfermidade, uma doença, passa a ser a própria cura, não sendo vista como o oposto à saúde. É muito fácil falar e muito difícil sentir isso quando nós estamos no meio dela. Mas na prática, as dificuldades, as limitações, seja da dor, seja de uma doença, seja o próprio desencarne de algum ente que nós amamos, eles podem, em muitas das situações, ser a cura ou contribuir para a cura daquilo que estamos vivendo e daquilo que estamos sentindo. Então, como ele coloca, pouco a pouco o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros de jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Nós somos os filhos do Criador. Temos a potencialidade do Criador em nós mesmos, mas muitas vezes nos afastamos, nos revoltamos com o nosso Criador, duvidamos da sua existência nos momentos mais difíceis, mas são essas experiências, seja no trabalho, suando, nos dedicando, trabalhando para o nosso desenvolvimento dos nossos amigos de jornada, ou seja, através das lágrimas, da dor, da enfermidade e às vezes da morte, que nos ajudam a voltar a nós mesmos e buscar os caminhos. E eu queria trazer uma reflexão para encerrar o nosso estudo dessa noite, que é um capítulo, eu vou ler só alguns trechos desse capítulo do livro Pensamento e Vida, que também é do Chico e de Emmanuel. Tem um item lá no finalzinho que fala do amor. Eu sempre falo que o amor é gasoso, é difícil descrever o amor. E aqui o Chico, ele traz uma reflexão do amor, linkando com o Criador e linkando com como o Criador cuida de suas criaturas e deixa para cada um da criação esse amor para o nosso desenvolvimento. E ele tem como título o amor e começa assim: o amor puro é o reflexo
do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Ele é plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-no assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências, cada um à sua velocidade. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha um pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira, com a mesma segurança, o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com quem nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei de responsabilidade que se manifesta a cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor pelustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos no bem é a sua regra imutável. Vejam que o nosso Criador é puro amor e que nada daquilo que vivemos, nada daquilo que experimentamos é um dito castigo divino que não existe. É simplesmente o amor colocado em prática e que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-lo, não aceitamos e não conseguimos fazer em nós mesmos as mudanças necessárias para que possamos aprender, crescer e contribuir com essa obra maravilhosa do nosso Criador. Que possamos refletir sobre aquilo que vivemos, aquilo que passamos, a forma como encaramos a dor, a morte, as doenças, as dificuldades, e que possamos, apoiados no que Kardec sempre nos coloca, um pouquinho a cada dia, porque nós não damos saltos, transformar dentro de nós aquilo que precisa ser transformado, para que possamos melhorar, crescer, evoluir, contribuir mais com a obra da criação naquilo que nos cabe, fazendo simplesmente a nossa parte. Foi uma alegria e uma honra estar essa noite com cada um de vocês. Agradeço pela paciência, que cada um tenha uma semana iluminada. Muito obrigado. Agora, vamos, então, com essas palavras tão bonitas que a gente ouviu, nos preparar para a parte final da nossa atividade, que é a nossa irradiação. E para todos nós, é sempre muito importante esse momento da irradiação, além de ouvir a lição, né? Porque muitos poucos de nós têm a disciplina, às vezes, de parar um tempo durante o dia para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda, fazer uma irradiação.
momento do Evangelho online, que a gente pode, em conjunto, fazer essa irradiação, é muito valioso para todos nós. Então, nós convidamos todos os nossos companheiros a estar muito confortáveis, fechar os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, sentir a respiração tranquila, profunda, para que a gente possa valorizar bem esse momento, essas palavras tão bonitas que a gente ouviu com essa lição através do Anderson. E com essa tranquilidade no nosso coração, vamos nos lembrar e sentir nosso Mestre Jesus próximos de nós. Que somos de Deus também, né? Somos todos filhos de Deus. Jesus é nosso Mestre, nosso irmão maior, que nos conduz nessa jornada longa para chegarmos à divindade. Então vamos sentir esse equilíbrio que a gente tem, porque são as bênçãos que recebemos no dia a dia, mas que nesses momentos de reflexão, de concentração e irradiação, podemos sentir mais presente dentro de nós. Que essas bênçãos possam vir através de luzes no nosso coração. Que Jesus irradia uma luz sempre muito linda, muito calma. Alguns vão perceber essa luz branca, ou amarela, ou azul. Depende da sensibilidade de cada um. Mas deixe que essa luz, o nosso Mestre, possa iluminar o nosso ser, nos trazendo tranquilidade, confiança, segurança. Mas principalmente vamos pedir a Jesus também nos traga discernimento, para toda vez que estivermos frente a esses companheiros admiráveis do texto aqui, nós possamos compreender que são as lições de que precisamos. Às vezes um trabalho mais árduo, uma dor mais aguda, física ou moral, uma enfermidade, e as experiências com a morte. Que todas essas lições sejam de coragem para todos nós. Que Jesus nos auxilie. Então, a cada vez que estivermos próximos delas, tenhamos esse discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a sempre compreender e refletir cada momento das lições que recebemos. Obrigado por estar conosco nesse momento do nosso Evangelho online. Na nossa casinha, é cada um de nós aqui. Essas luzes que temos agora no nosso coração, interligadas pelos nossos pensamentos, pelos nossos corações, pelas nossas palavras, possam refletir, limpar e amparar todos os ambientes do nosso lar, para que o nosso lar sempre esteja em equilíbrio, por nós e todos aqueles que moram conosco. Todos recebam esse amor e esse carinho, essa proteção que vem do alto. Que os nossos vizinhos também possam receber esse amor e carinho. Que as nossas luzes possam se ampliar a todos os nossos familiares, amigos e outras pessoas que amamos. Para que também, de alguma forma, possam receber o nosso abraço espiritual, possam receber o nosso carinho e as nossas energias, para que sintam também o seu coração mais leve, possam sentir as suas virtudes mais afloradas. Cada um deles. Ampara cada um, Senhor.
e que esse momento de amor também possa ser levado a todos os lugares que precisam superar esses momentos de dor, de enfermidades, de medo. E são lugares que precisam tanto do seu amor, Mestre, e que eles possam receber essa esperança. Que são os hospitais, o lar das criancinhas, dos velhinhos, os nossos irmãos que às vezes estão nas ruas precisando de ajuda, se escondendo da chuva, ou do frio, ou da fome, que de alguma forma eles possam ser amparados, ter esperança no seu coração. Vamos nos lembrar dos irmãos que estão em cárcere e que precisam tanto de reflexões que possam mudar os seus caminhos e reconstruir as suas vidas. Mas principalmente, Mestre Jesus, olha por todos nós, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, e que essas luzes possam se fazer sempre em atitudes, reflexão, de amparo ao próximo, de mais amor, porque precisamos tanto, nesse momento de dificuldades, de mais equilíbrio em nossas cidades, nosso país, nossos países vizinhos, em todo o nosso planeta. Só o seu amor, Mestre Jesus, pode nos amparar com tanto equilíbrio, tanta coragem, com tanta força, para superar todos os desafios que precisamos, para seguir sempre no caminho do bem e na construção de um caminho melhor para nós e para todos aqueles que caminham ao nosso lado. E assim, em seu nome, possamos sempre levar o amor por onde estivermos e sentir todas essas bênçãos por onde também andamos. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse momento. Obrigado por permitir que os nossos mentores também estivessem conosco, nos acompanhando em nossos estudos, em nossas casinhas, nos amparando e nos trazendo alegria também. Essa alegria familiar que todos nós recebemos nesse momento. Sim, Senhor, com muita gratidão em nosso coração, encerramos a nossa irradiação e o nosso Evangelho online. Que assim seja.